com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio, que é a base desta aula. Esta aula não repete a revista, ela é baseada num texto que tem o tema da lição, mas é um texto próprio que os irmãos acessam no portal Escola Dominical. Além deste texto, nós disponibilizamos 4 outros textos a respeito da lição durante a semana. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de videoaulas, de slides e de textos de apoio da lição, não só desta lição, mas de todas as faixas etárias da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Se os irmãos tiverem alguma dúvida durante a semana, acessem a sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Cadastre-se no site, o cadastramento é gratuito e nós responderemos as questões. Não estamos mais respondendo no canal do YouTube, por uma questão de logística. Também, durante a semana, ouçam as leituras diárias. São breves comentários em áudio dos textos que constam da revista, onde o irmão terá uma explanação, uma meditação sobre este texto, que também complementará o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da igreja, da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é nosso convidado. Se estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, vir assistir conosco. A entrada é franca e aberta a todos. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor, como diz o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2018, estamos estudando o tema Adoração, Santidade e Serviço ao Senhor. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando o livro de Levítico e hoje, continuando o nosso bloco a respeito dos parâmetros do culto levítico, hoje estaremos estudando a lição de número 5, Santidade ao Senhor. Santidade, nós já temos visto neste trimestre, é o tema do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele está baseado na santidade. Uma das partes do seu livro, inclusive, deste livro, os estudiosos chamam de Código da Santidade, porque a expressão-chave do livro de Levítico é a santidade. São 5 passagens, nós já lemos aqui em outras lições, mas isto é muito importante e nós leremos novamente. 5 passagens onde se demonstra que a santidade é o mote do livro de Levítico. Levítico 11, 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Versículo 45, que é o versículo seguinte. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus,
e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E por fim, Levítico 20 e 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então os irmãos percebam aí que há uma central ideia no livro de Levítico, que é o livro da santidade. O povo de Deus, Israel, tinha que ser santo. Vejam bem que não eram apenas os sacerdotes. Um dos versículos aqui diz que Deus falou com toda a congregação dos filhos de Israel. Todos deveriam ser santos. E por que eles deveriam ser santos? Porque Deus é santo. Então vejam bem que santidade ao Senhor é o título da nossa lição. Era o que estava gravado na lâmina de ouro puro que era colocada na testa do sumo sacerdote. Havia uma lâmina que era colocada na testa do sumo sacerdote. É o que a gente vê lá em Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Deus é santo. Faz parte da natureza divina a santidade. É por isso que uma das coisas que Deus não pode fazer é pecar. Porque Deus é santo. É da natureza dele ser santo. O profeta Isaías teve esta visão, teve esta constatação. Quando ele estava no templo e ele viu o trono de Deus, ele pôde constatar a santidade de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Faz parte da natureza divina a santidade. A santidade é da natureza divina. E o povo que Deus escolheu para ser sua propriedade peculiar dentre os povos, os filhos de Israel, também tinham de ser santos. Eles tinham que apresentar santidade ao Senhor. Vejam bem o título da nossa lição. Deus é santo. Agora o povo, quando se apresentasse diante de Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, para encontrar-se com ele, tinha que apresentar-se santo. É o que estava na lâmina do sumo de ouro que estava na testa de Arão. E tinha que estar continuamente na testa de Arão. Quando Arão fosse oficiar,
ele tinha que estar com a mitra tinha que estar com a lâmina, e a lâmina estava escrita com gravura de selos, bem gravado: santidade ao Senhor. O povo, representado pelo sumo sacerdote, somente podia se apresentar diante de Deus, se encontrar com Deus, se estivesse em santidade. E tanto é assim que quando Deus propôs para que o povo fosse o seu povo, lá no Monte Sinai, quando o povo aceitou a proposta de Deus, qual foi a exigência de Deus? Que eles se santificassem. Vejam bem o que está escrito ali em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Está escrito o seguinte: e veio Moisés, versículo 7. Aliás, vou ler desde o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. Os irmãos vejam que o povo aceitou se reunir com Deus. O povo aceitou ser o povo de Deus. Ótimo, maravilha. Mas, para isso, eles tinham que se santificar durante 3 dias. Durante 3 dias, inclusive lavando as suas vestes, lavando as suas roupas. Eles deveriam se comparecer diante de Deus em santidade. Era uma exigência. Para se encontrar com Deus, é preciso estar em santidade. Eles seriam constituídos como o povo de Deus, o povo santo. Mas eles tinham que se santificar. Então, em primeiro lugar, nós vemos que para ser povo de Deus, eu tenho que apresentar a Deus em santidade. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que me purificar. Na lei, na antiga dispensação, esta santidade se exteriorizava por uma pureza ritual, tanto que as vestes tinham que ser lavadas em água, secarem ao terceiro dia, eles com vestes lavadas em água, se apresentarem diante de Deus. Eles tiveram que se abster das mulheres, os casados se abster das mulheres durante aqueles 3 dias. Eles tiveram que se separar das atividades cotidianas, passar por um período de oração, para se apresentar diante de Deus no terceiro dia. Eram atitudes externas. Hoje, já que a lei era a sombra dos bens futuros, hoje a nossa santificação é primeiramente interna. Não há desprezo da santificação externa,
Nós vamos falar disso mais à frente. Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos santificar internamente. Começa de dentro para fora. É o que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Esse aqui é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Olha o que diz o apóstolo Paulo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação começa no espírito, que é aquela parte do homem que faz a ligação com Deus, onde está a nossa consciência e a nossa fé. Depois a santificação vai para a alma, onde está a nossa personalidade, nossos sentimentos, nossa razão e a nossa vontade. E por fim a santificação chega ao corpo, que é a parte material do homem que faz contato com o mundo exterior. Mas a santificação é em tudo. Envolve espírito, alma e corpo. Lá no Sinai, onde eu tinha a sombra dos bens futuros, a preocupação foi primeiro com a lavagem das vestes. Mas eles também tinham que estar não só com as vestes lavadas, com o corpo purificado, mas também com a alma e com o espírito ligados a Deus. A santificação é em tudo, porque nós somos santos, porque Deus é santo. Deus, a sua essência é santa, e o ser humano precisa estar totalmente santificado. Então, logo no encontro com Deus, Israel tinha que se apresentar em santidade ao Senhor. Já a aliança do Monte Sinai foi firmada no pressuposto da santidade. E o que quer dizer santo? O que quer dizer a palavra santo? Santo quer dizer separado. Veja bem que Deus disse que Israel seria propriedade peculiar dentre os povos. Deus fez questão de dizer que toda a terra era dele, mas Israel seria uma propriedade particular, peculiar, especial. Por quê? Porque do meio das nações, Israel foi separada, colocada à parte para ser a propriedade peculiar de Deus. E a igreja é a mesma coisa. Aliás, a palavra igreja quer dizer reunidos para fora. Nós também fomos separados, tirados do meio dos povos, para sermos um povo especial. É o que Paulo diz lá em Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, a igreja é um povo de Deus, é um povo comprado por Deus e é um povo especial. Foi colocado à parte, foi separado. É por isso que nós somos, Pedro diz, lá em 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então tem tudo a ver o fato de nós sermos propriedade de Deus e sermos santos. Deus nos tirou dos outros povos, Deus nos tirou do mundo, nos separou, e agora nós somos dele, porque nós somos comprados por ele. É o que aconteceu com Israel também. No versículo que nós já lemos, mas nós vamos ler novamente para dar essa ênfase, lá em Levítico 20:26,
e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então Israel foi separada das outras nações para serem de Deus. E é por isso que é o povo santo, é o povo separado, é o povo que foi retirado do meio dos outros povos para ser de Deus. E aí está a santidade. Santo quer dizer separado, santo quer dizer distinto. Ele foi distinguido, separado dos demais. Os outros povos haviam se rebelado contra Deus. Todas as outras nações são descendentes de Noé, que viviam juntos lá em Babel e se rebelaram contra Deus. Então, todas as nações, elas se rebelaram contra Deus e vivem em rebeldia contra Deus. Não há comunhão entre estas nações e Deus. Há uma rebeldia, há uma desobediência. É o que Paulo fala lá em Romanos, quando ele fala a respeito dos gentios, ele fala a respeito da degeneração da humanidade no pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Todas as nações, elas estão em rebeldia contra Deus, porque todos se rebelaram na Torre de Babel. Deus confundiu as línguas deles, mas ali, ao contrário do que aconteceu no dilúvio, onde Noé e sua família se mantiveram fiéis a Deus, no episódio da Torre de Babel, ninguém se manteve fiel a Deus. Então todas as nações são rebeldes contra Deus, não têm comunhão com Deus, não obedecem a Deus, detêm a verdade em injustiça e estão debaixo da ira de Deus. Os gentios, eles não têm intimidade com Deus, eles não conhecem a Deus. É o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aliás, capítulo 4, versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Os gentios, eles não conhecem a Deus. Por isso, eles estão em rebeldia contra Deus. Eles detêm a verdade em injustiça. Não estão em santidade. Mas Israel foi escolhida para ser o povo santo de Deus. E por isso ele foi separado dos povos para ser de Deus. E a igreja, que é o povo de Deus desta dispensação, ela também foi separada do povo para poder estar próximo de Deus, ter comunhão com Deus. E isto só se fez pelo sangue de Cristo. Paulo diz isso lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez,
a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então a igreja agora, pelo sangue de Cristo, ela tem os seus pecados perdoados, retirados os pecados, e aí nós voltamos a ter comunhão com Deus, porque o que faz separação entre nós e Deus são os pecados. Isaías 59, 2, que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não tem mais essa divisão, e nós agora passamos a fazer parte do povo de Deus, o povo santo, como havia sido prometido a Israel. Nós alcançamos essa santidade. Somos separados do mundo. Estamos agora em paz com Deus, em comunhão, porque shalom, a palavra paz em hebraico, quer dizer integração, comunhão, integridade, inteireza. Nós agora somos santos, estamos em paz com Deus, sem pecados, separados do pecado. E agora nós somos concidadãos dos santos, crescemos como templo santo no Senhor e somos morada de Deus no Espírito. Isso que é a santificação. É tirar-nos do pecado, e Jesus nos faz isso, porque nós não temos condição de fazê-lo, mas Jesus nos tira lá do lamaçal do pecado, como diz o Salmo 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Essa é a santificação que os teólogos chamam de santificação posicional. Outros chamam a santificação passada. E, uma vez salvos, santificados, nós somos chamados santos. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Passa a ser nosso Senhor, porque nós passamos a ser propriedade de Deus, porque nós somos salvos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Santo quer dizer separado, distinguido, separado do mundo, separado do pecado e separado para Deus, porque agora nós somos de Deus e devemos servi-lo, devemos agradar-lhe, fazer-lhe a vontade, porque fomos comprados por ele e ele é o nosso Senhor. O povo tinha que estar em santidade e ninguém tinha dúvida disso, porque quando o sumo sacerdote se vestia, ele colocava na testa, num lugar que todo mundo olhava. Quem olhasse para Arão, antes de Arão oficiar, ia haver escrito na testa de Arão: santidade ao Senhor. E, portanto, era obrigado a saber que tinha que se apresentar a Deus em santidade.
continuamente na testa de Arão. E Arão, ou o sumo sacerdote, Arão foi o primeiro, mas todos os outros, quando se apresentassem diante de Deus, sabiam que tinham que estar em santidade. E o povo sabia que o sumo sacerdote ia se apresentar em nome de Israel, em nome dos filhos de Israel, diante de Deus, em santidade. Daí a preocupação do povo para que o sacrifício, principalmente no dia da expiação, fosse aceito por Deus. E só seria aceito se o sumo sacerdote estivesse em santidade, se o povo estivesse em santidade. Essa necessidade da santidade não se demonstrou apenas no encontro do povo com o Monte Sinai, do povo com Deus no Monte Sinai. Muito pelo contrário. Todo ritual, todo cerimonial do culto levítico mostra a necessidade da santidade. Em primeiro lugar, nós vemos que as ofertas que tinham de ser apresentadas, elas tinham de ser santas. Elas não poderiam ter defeito. São muitos os versículos aqui, nós colocamos eles, boa parte deles, no nosso esboço. Nosso tempo aqui não permite que leiamos um a um, mas vamos ver alguns destes versículos que falam do cerimonial do culto levítico. Lá em Levítico capítulo 1, versículo 3, logo no terceiro, quando vai falar do primeiro tipo de sacrifício que se cuida no livro de Levítico, que são os holocaustos. Veja bem o que está escrito ali. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Vejam bem que os animais que tinham de ser oferecidos, eles não podiam ter nenhuma mancha. E a ausência de mancha simboliza a santidade. Não podia ter nenhuma mancha, não podia ter nenhum defeito. No versículo 10 diz assim: se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha. E é uma sequência. Em todos os sacrifícios, há a exigência de que o animal não podia ter nenhum defeito. Por quê? Porque os animais levados a sacrifício representam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tipificam Jesus. E Jesus nunca pecou. Jesus nunca teve nenhuma mancha. Ele nunca cometeu pecado. E por isso as ofertas que tinham que ser levadas tinham de ser sem mancha, sem pecado. Então, nas ofertas, nós vemos a exigência da santidade. Aqui, na lei, a santidade representada fisicamente, porque era sombra. E a nossa oferta hoje, ela tem que ser santa também. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós também temos que apresentar ofertas santas. Os nossos próprios corpos são oferecidos em sacrifício a Deus, um sacrifício pacífico, porque o sacrifício pelo pecado já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. E foi um sacrifício santo, porque Jesus nunca pecou. É o que diz Hebreus,
capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Porque ele é esta oferta santa, que, oferecido uma única vez, tirou o pecado do mundo. Agora, os animais que eram oferecidos no culto levítico, eles não podiam ter mancha, não podiam ter nenhum defeito. E nós, hoje, devemos nos apresentar a Deus no nosso culto racional, num sacrifício santo. Nós também não podemos cultuar a Deus se tivermos mancha. Não, porque a igreja, ela não tem mancha. Ela é imaculada. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós temos que nos apresentar santos diante de Deus, não porque sejamos santos por natureza. Não somos santos por natureza. Por natureza nós somos pecadores. Mas Jesus se entregou por nós para nos santificar. Quando nós cremos em Jesus, ele derramou seu sangue para isso, para nos santificar, nos tirar do lamaçal do pecado, nos separar do pecado. E agora nós temos que nos apresentar diante dele sem mancha, purificados pela palavra. É por isso que Jesus disse lá em João 15 e 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Assim como os israelitas lavaram as suas vestes antes de se apresentar diante de Deus no Monte Sinai, nós temos que nos lavar pela palavra de Deus. Como você toma banho todo dia para ficar limpo o seu corpo, você tem que se lavar todo dia com a palavra para você ficar espiritualmente limpo e poder se apresentar diante de Deus. Deus não se agrada, Deus abomina aquele que vem diante dele e apresenta uma oferta que não é santa. Era o que acontecia nos dias de Malaquias. Nos dias de Malaquias, o povo estava tão indiferente às coisas de Deus que já não se preocupavam em trazer os animais sem mancha. Veja lá, Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da nossa mão? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome,
e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Li até o versículo 14, no capítulo 1 de Malaquias. Era isso que acontecia nos dias de Malaquias. Um desprezo pela oferta, pela mesa do Senhor. Um desprezo pelo culto a Deus. E eles ofereciam um animal cego, coxo, enfermo, roubado. Não estavam nem aí. Ainda diziam, não faz mal, não faz mal. Isso é só uma formalidade. Isso aí não tem nada a ver. E Deus disse, eu vou aceitar isso? Não. O meu nome é grande, eu sou o grande rei. Malditos serão aqueles que procederem desta maneira. O culto levítico exigia que os animais fossem sem mancha, porque exige a oferta santa. E hoje, na adoração em espírito e em verdade, nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Nós temos nos santificado, irmãos? Nós temos nos lavado pela palavra? Ou nós estamos envolvidos no lamaçal do pecado e sujos deste mesmo jeito, queremos adorar a Deus, cultuar a Deus, numa duplicidade de vida, num duplo ânimo? Se você se faz isso, veja o que Tiago tem a dizer. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ainda há tempo, se alguém tem se descuidado como os judeus nos dias de Malaquias. A exigência do culto levítico era que os animais não tivessem mancha. A nossa oferta tem que ser santa. Nós temos que estar purificados pela palavra, com os nossos corações purificados. Humildes debaixo da mão do Senhor, obedientes à sua palavra, vivendo separados do pecado. Era isso que se exigia. E o culto levítico nos ensina. Os animais eram sem mancha. E quando eles foram apresentados com defeito, Deus disse em alto e bom som, não aceito e vocês serão malditos por causa disso. Isso na lei, que dirá agora na graça. Onde aquilo que era sombra, aquilo que era promessa, hoje é uma realidade, é algo já acontecido. Tenhamos cuidado, amados irmãos. Santifiquemo-nos, porque o escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas não eram apenas animais que eram apresentados como ofertas no culto levítico. Também havia a oferta de manjares, a oferta de vegetais, a oferta de cereais, de pães, de bolos, do trigo, da cevada.
Também aqui nessa oferta de vegetais, nós temos a tipicidade, a tipificação da santidade. Isso porque não podia ser oferecido pão ou vegetal com fermento. Está lá em Levítico, capítulo 2, versículo 5. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento. Não podia ser usado fermento nas ofertas de vegetais. Com exceção da oferta no dia de Pentecostes, ou das primícias, na festa das primícias, como nós vamos ver numa lição futura, o uso do fermento era proibido. Olha o que está escrito em Levítico 2:11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Porque, irmãos, o fermento é símbolo da corrupção, da degeneração. O que é o fermento? O fermento é um levedo, é um fungo que existe no ar, e ele entra em contato com a farinha e ele distorce a farinha. E aí é por isso que cresce, porque cria um ar na reação ali. Então, o fermento simboliza a malícia. O fermento, ele simboliza a distorção, a falsidade. Tanto que Jesus chamou de fermento a doutrina dos fariseus. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 15, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 15, e ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E o que quer dizer esse fermento dos fariseus e fermento de Herodes? Mateus 16:12 explica. Então compreenderam os que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então o fermento, ele simboliza a impureza. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, aliás, 6 a 8, vamos ler aqui. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo aqui compara Jesus, que é a nossa Páscoa, portanto o pão asmo, o pão sem fermento, com o fermento velho, o fermento da malícia e da maldade. Então o fermento simboliza o pecado, simboliza a impureza. É por isso que as ofertas de vegetais não podiam ser apresentadas com fermento. Veja bem, Levítico diz, nenhuma oferta de manjares se fará com fermento. A única oferta que se permitia que o pão fosse fermentado é a oferta do dia das primícias, lá do dia de Pentecostes, quando se agradecia pelas primícias da colheita. E, portanto, o pão com fermento, que era comido normalmente, a não ser na festa dos pães asmos, fazia parte daquilo que Deus havia dado. Então, em gratidão a Deus pelo pão, se permitia oferecer pão levedado. Mas fora isso, não. Então, aqui, nós vemos que o fermento proibido e o mel também
o mel também era proibido, e aí nenhuma oferta podia ter mel, porque também se entendia que o mel era fruto da corrupção, da degeneração dos alimentos feitos pela abelha, né? Ela pegava ali o néctar e aí degenerava aquilo. Então, o mel e o fermento, proibidos, simbolizam a santidade das ofertas de vegetais. Mais uma vez, é dito que se tinha que oferecer algo santo. E lá nos dias de Malaquias também se oferecia pão imundo, ou seja, pão fermentado, talvez até embolorado, talvez até podre, porque eles não estavam nem aí com as coisas de Deus nos dias de Malaquias. Mas as ofertas de vegetais no culto levítico confirmam que a oferta deve ser santa. O culto a Deus é feito com ofertas santas. O culto a Deus é feito com ofertas santas. Havia exigência da santidade das ofertas. Lá em Levítico 22 e 22, só para complementar essa questão, fica bem claro o seguinte: o cego, o quebrado, o aleijado, o verrugoso, o sarnoso, o cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e dele não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, os animais não podiam ter nenhuma mancha, e essa ordem, que não tinha que ter nenhum defeito, era essa ordem, esse mandamento de Levítico 22, 22, que não era observado nos dias de Malaquias. Mas não eram apenas as ofertas que tinham de ser santas. Os ofertantes também tinham de ser santos. O culto levítico exigia a santidade dos ofertantes. Nós já vimos que os animais não podiam ter mancha, nem nenhum defeito. Os vegetais não podiam ter fermento, nem mel. Mas os ofertantes também tinham de ser santos. Veja que, em primeiro lugar, todo e qualquer israelita que levasse um animal para ser sacrificado, ele, assim que trazia o animal ao sacerdote, ele deveria impor as mãos sobre este animal. É o que está lá em Levítico, capítulo 1, versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, todo israelita chegava com um animal para ser sacrificado, ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal. E ali, nessa imposição de mãos, ele transferia a sua culpa ao animal. Ele reconhecia que o animal estava assumindo o seu lugar no sacrifício. Ele confessava o seu pecado. Esta imposição da mão sobre a cabeça do animal era uma confissão de culpa, uma assunção da culpa, e a culpa dele ia para o animal, que assim substituía o pecador. É por isso que esses animais representam Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiu o pecado da humanidade. É por isso que, perto da hora nona, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado caiu sobre Jesus, o pecado da humanidade. Ao meio-dia se fez trevas, porque o pecado da humanidade caiu sobre Cristo. E Cristo, na sua paciência,
possuiu as nossas almas. E só perto da hora nona, ele clama pela ausência do Senhor com ele. Porque se rompeu aí a comunhão entre o Pai e o Filho. Porque o Filho assumiu o pecado da humanidade. E o pecado faz divisão entre nós e Deus. Ele nunca pecou, mas sobre ele foram lançados todos os nossos pecados. É por isso que Paulo diz que ele se fez pecado por nós. É isso que é representado aqui nesse gesto. Mas o ofertante, ao transferir a sua culpa ao animal, que não tem nenhum defeito, ele se santifica. Porque ele tem tirado os seus pecados. Né? São transferidos os seus pecados. Se isso não acontecesse, a sua oferta não seria aceita. Porque o ofertante estava em pecado. Mas ele agora, impondo a mão sobre o animal, ele transfere e fica sem pecado. Então é o primeiro ofertante que não tem pecado. Ele tem que, para que o seu sacrifício seja aceito, é o que nós lemos aqui em Levítico 1 e 4, para que ele seja aceito, é preciso que haja esta confissão, essa imposição das mãos, haja essa transferência. Quem ia imolar o animal, quem degolava o animal e o oferecia, era o sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer sacrifício. Só alguém da linhagem de Arão. E este sacerdote, ele também tinha que estar em santidade. Não era só o ofertante, aquele que trouxe o animal, que se purificava, transferindo a culpa ao animal. Agora, o próprio sacerdote, ele tinha que estar em santidade. E como é que isso acontecia? Porque o sacerdote, quando ele foi consagrado, ele já se santificou. Na cerimônia de consagração do sacerdote, olha o que acontece lá em Levítico 8 e 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Com água, eles são lavados, para que eles possam ser consagrados como sacerdotes. E nós já vimos aqui numa lição anterior que a primeira coisa é que eles foram lavados com água. Igual, gente, o que aconteceu conosco. Eu acabei de ler aqui em Efésios que nós fomos lavados com água pela palavra. Por isso que nós fomos santificados, separados dentre os povos, lavados pela palavra. O sacerdote ele tinha que ser lavado com água no dia da sua consagração. Mas não era o único dia em que ele se lavava com água para poder oficiar. No dia que ele foi consagrado, ele é lavado com água. A cerimônia da consagração começa com a santificação. O nosso sacerdócio para Cristo começa com a nossa santificação. Quando nós cremos em Jesus, ele nos separa do pecado. Ele perdoa os nossos pecados, nos tira do lamaçal do pecado e nos separa. É a chamada santificação posicional, como eu já disse aqui. Mas também eu tenho diariamente, no serviço diário do sacerdote, ele tinha que sempre se lavar. Está lá em Êxodo, capítulo 30. E falou, em versículo 17, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor.
lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. Sempre que o sacerdote ia oficiar e entrar no lugar santo, ou queimar incenso, ele tinha que se lavar antes. Se lavar com a água da pia de cobre. Se purificar. Para poder ministrar, ele tinha que se purificar diariamente. Era um estatuto perpétuo. Essa é a santificação progressiva. A cada dia eu e você temos que nos santificar. É como eu disse, todo dia a gente toma banho. Todo dia nós temos que ser lavados pela palavra. Todo dia nós temos de ser santificados pela oração. Constantemente, frequentemente, nós temos de reforçar esta oração com o jejum. Nós temos que constantemente, periodicamente, participar da ceia do Senhor. Nós temos que periodicamente nos aperfeiçoar no temor de Deus. Aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. A santificação é contínua. Como os sacerdotes tinham que continuamente se santificar. É o que você lê lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, faça justiça ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. 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 A santificação é contínua. Ainda nós temos de fazer a santificação. Todo dia, para ministrar, os sacerdotes tinham que se lavar com água. Isso é uma demonstração que o sacerdote também tinha que ser santo. Ele que ia fazer a oferta, executar a oferta trazida pelo pecador. Eles tinham que se vestir, os sacerdotes, com vestes de linho fino, vestes brancas de linho fino. E seus vestimentas não podiam permitir que fosse visto nada do seu corpo nu. E olha que eles estavam no altar, no lugar mais alto. Por isso que suas vestes eram longas, eram túnicas longas, porque eles não poderiam, a sua nudez não podia ser vista. É o que você encontra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 26. Êxodo 20 e 26. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Porque as vestes simbolizam a salvação, são as vestes de salvação. Lá em Isaías 61 e 12. Aliás, 60 ou 59, 12, deixa eu conferir aqui. Essas referências sempre me confundem. Eu não guardo muito referências. Mas o profeta Isaías, ele fala que nós somos vestidos por vestes de salvação. 61 e 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação. E Paulo diz lá em Coríntios que nós não podemos ser achados nus. Ele diz isso. Nós não podemos ser achados nus. Nós temos que ser achados vestidos. Nós temos que ser achados vestidos. Não podemos ser achados nus.
Paulo diz lá em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Se todavia sendo achados, estando vestidos, não formos achados nus. Então os sacerdotes tinham que estar vestidos e com vestes brancas, vestes de linho. As vestes deles são vestes de linho. E que significam essas vestes de linho? A justiça dos santos. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 8. E mais, nestas vestes, identificados com a pureza. Então o sacerdote também tinha que ser santo. Não só o israelita que trazia tinha que se santificar para a sua oferta ser aceita, mas o próprio sacerdote, ele tinha que se vestir com vestes de brancas, de linho, depois de ter se lavado com água, para que demonstrasse a sua santidade. E por que isso, irmãos? Porque tudo isso tipifica o nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele como vítima era santo, sem pecado. Mas também como o sacerdote que ofereceu, ele também é santo. Ele nunca pecou. Vejam bem que no dia da expiação, o sumo sacerdote primeiro oferecia o sacrifício pelos seus pecados. Depois ele oferecia o sacrifício pelos pecados do povo, porque Deus só iria aceitar o sacrifício pelos pecados do povo se o sacerdote estivesse em santidade. Por isso é que primeiro ele oferecia pelos seus próprios pecados. Como Jesus não pecou, nunca pecou, ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus pecados, mas ofereceu pelos pecados do mundo inteiro. No único e perfeito sacrifício que tirou o pecado do mundo. Então, por isso que o sumo sacerdote primeiro tinha que oferecer sacrifício por si, para depois, então, oferecer pelo povo. Aí ele era aceito. Aí ele levava o sangue de ambos os sacrifícios para a tampa, para o lugar santíssimo, onde colocava o sangue, espargia o sangue na tampa do propiciatório, porque aí Deus aceitava, porque o sumo sacerdote estava santificado, porque os seus pecados tinham sido cobertos, e em santidade ele oferecia sacrifícios pelo povo. E não antes de colocar as mãos sobre a cabeça do bode expiatório, o bode que relevava todo o pecado do povo. Mas tem uma coisa interessante também aqui, é que as vestimentas, elas eram de linho fino para que o sacerdote não suasse. Não se esqueça que estamos em Israel, temperaturas altas no inverno, verão, e lá o sacerdote não podia suar. Por isso que tinha que ser veste de linho, que dava uma boa ventilação, porque o suor era uma impureza ritual. E isso não é a coisa da cabeça de ninguém, não. Está no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, quando Ezequiel fala a respeito do serviço do quarto templo, o templo do reino milenial de Cristo, ele fala dessa peculiaridade, para que não suassem os sacerdotes. Olha lá, Ezequiel 44:16. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. É para que não
suassem. Mas toda essa tipologia tinha a ver com a santidade exterior. A lei, ela tipificava, eram sombras que tipificavam as realidades espirituais da salvação conquistada, da graça. Mas isso não quer dizer que Deus abrisse mão da santidade interior. Não. Já na lei, Deus avisava a necessidade da santidade interior. Lá, o profeta Isaías deixa isso bem claro. O capítulo 1 de Isaías, versículo 4 diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E olha o que diz o versículo 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Pois quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui Deus é bem claro. Além da santidade exterior, eu tinha que ter a santidade interior. Eu não podia estar praticando pecado, eu não podia estar fazendo maldade, eu não podia ter malignidade, ou seja, querer mal às pessoas. Deus disse, olha, eu abomino todos os rituais. O animal vem sem mancha. O sacerdote se lava na água e coloca as vestes. O ofertante coloca a sua mão sobre o animal. Mas o sacerdote está pecando. O ofertante está pecando. Não adianta nada. Eu abomino. Eu escondo os meus olhos. Deus disse, eu tenho nojo. Abominar quer dizer ter nojo. Eu tenho nojo das suas festas, dos seus cultos, porque vocês vivem praticando a iniquidade, porque vocês vivem em pecado e só exteriormente estão em santidade. E esse foi o grande problema dos fariseus. O problema dos fariseus era esse. Aliás, a palavra fariseu quer dizer santo, separado. Vem do aramaico. Mas eles não eram separados interiormente. Eles eram separados exteriormente. Eles cumpriam todos os rituais, todo o cerimonial. Criaram uma série de outros mandamentos. Mas
não serviam a Deus de coração, não se separaram do pecado. Não. Eram como essas pessoas dos dias de Isaías. O próprio Isaías disse lá em Isaías 29:13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quando Isaías escreveu estas palavras, os fariseus ainda não existiam. Mas nos dias de Jesus, Jesus aplicou a eles estas palavras. Está lá em Marcos 7:7. Jesus disse, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Hoje nós temos muitos fariseus, irmãos. Se preocupam com a aparência exterior. Tem uma preocupação obsessiva por vestimentas. Uma preocupação obsessiva com a aparência externa. Com a aparência. Mas o que Jesus diz a respeito deles? Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, 23 e 25, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso nos faz lembrar o que Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Santarronice, é isso que os fariseus faziam. A santarronice, o santarrão, é aquele que é santo na aparência, que se prende nas exterioridades. O culto levítico tinha as suas exigências exteriores, porque tipificava a realidade espiritual futura. Mas Deus nunca dispensou, nem mesmo na lei, era dispensada a santidade interior. Quem praticava a iniquidade, o pecado, Deus não aceitava a oferta. O animal podia ser sem mancha, o vegetal sem fermento ou sem mel, o sacerdote lavado com água e com veste de linho. Mas Deus não aceitava. O ofertante tinha posto a mão sobre a cabeça do animal. Deus não aceitava, porque ele praticava a iniquidade, porque ele pecava. É por isso que Samuel ensinou para Saul, mais importa obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício do desobediente é um sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. E tolo, na Bíblia, o que é? Tolo na Bíblia, ele é o desobediente. Assim como o sábio é aquele que obedece a Deus, que serve a Deus, o tolo
é aquele que não obedece a Deus. Olha o que diz Salomão lá em Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O tolo, o desobediente, quando oferece sacrifício a Deus, ele faz mal. Mal para ele mesmo, porque ele é maldito. Assim como Deus disse que é maldito aquele que não oferece a Deus oferta agradável por um defeito. Assim como Deus disse que todo aquele que oferecia animal cego, coxo, enfermo, pão imundo, era maldito para Deus, lá em Malaquias, quem trouxer o pão sem fermento, sem mel, mas quem trouxer o animal sem mancha, mas que tiver em pecado, faz mal do mesmo jeito. É sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Porque o tolo é o desobediente. Olha o que Jesus diz. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O culto levítico, com todo o seu cerimonial, toda a sua ritualística, nos ensina que a santidade é uma condição sem a qual nós não podemos cultuar a Deus, não podemos nos encontrar com Deus, não podemos ter comunhão com Deus. A santidade é uma condição para que Deus aceite a nossa adoração e o nosso serviço.